lendo de novo, e todo mundo lendo, e divide em príncipes, os príncipes poder canalizar melhor essa informação, e tem Arão, e Deus desce com fogo, com água, abre mar, os caras viram coisa que a gente nunca vai ver. Aí Moisés chega no fim da vida dele e escreve o seguinte, o negócio é o seguinte, se tu não se converter de coração, tu pode ver mar, tu pode ver tudo, tu vê o faraó, as pragas, mas tu não converteu, não vai mudar não. Engraçado isso, né? O último tratado de Moisés contém o quê? Conversão. Porque quando tu pega o Êxodo, já viu o Êxodo? É só aí que estava na Record. Tu vê o Êxodo? O Êxodo ressalta os 10 mandamentos. Você chama atenção, né? Os 10 mandamentos, o decálogo. Até se você for fazer um curso de direito, você vai estudar o decálogo. O decálogo é muito importante. Só que Moisés chega no fim da história. Imagine Moisés mais velho do que a velhice dele no início. Já era de 80. Como é que um cara tá, né? 80 anos tão saudável, a gente chega caquético, né? Só dormindo. 119 anos. Aí Moisés está refletindo e você senta com Moisés e fala, Moisés, qual é o negócio? Qual é o fim da parada? Ele vai te falar, os 10 mandamentos são maravilhosos, mas o cara que tentar cumprir eles arrisca, não vai conseguir. Aí o cara, o quê? Você está dizendo então que é em vão? Ele, não. Só tem um jeito de cumprir. Você vai ter que se converter. O que é isso, Moisés? Tu pregou a vida inteira a justiça, agora vai falar de conversão? Você vai ter que entregar o seu coração, sua fonte, seu núcleo de desejos, sentimentos e vontades a Deus. E aí você vai conseguir caminhar segundo os 10 mandamentos. Muito interessante. O último tratado de Moisés é um tratado sobre conversão. E Paulo está dizendo assim, não é tão difícil assim. E não é tão distante de cada um de nós. É perto. Aí ele vai falar esse texto muito bonito, né? Ele vai falar assim, olha só. A palavra, verso 7, finalzinho. A palavra está perto de ti. Desculpe, Romanos. Voltei para Romanos. Eu esqueci de avisar que era Romanos. Você deve estar procurando Deuteronômio. Romanos 10, 7. Desculpa. Vai falar assim, ó. A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele está falando que a gente prega é o que Moisés estava falando, de conversão. Aí vamos ler o verso 9, que é muito bonito. Juntos? Vamos lá. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse texto é muito famoso. Muito famoso. Quer falar alguma coisa dele? Então, só ia dizer que, na verdade, não existe um sem o outro. Não tem como arrancar um do outro. Não existe confissão sem fé e não existe fé sem confissão. Eles não conseguem andar separados, só isso. É verdade. Toda vez que a gente confessa alguma coisa, a gente tem fé, a gente acaba abrindo a boca para dizer. E Cristo vai falar que a boca fala e que o coração está cheio. Ninguém que está cheio de algo consegue falar de outro algo. Só vai falar daquele. Então, é importante analisar o seguinte. Ó o contexto aqui, ó. Versos 5, 6 e 7. Paulo vai falar assim, poxa, vocês ficam reclamando, isso aqui é como se fosse um diatribe, é uma conversa de Paulo com um interlocutor imaginário. Vocês ficam falando que está distante, com quem vai trazer Deus do céu para poder falar isso pra gente? Ou então quem é que vai tirar Deus do abismo, vai destrancar as portas? O discurso do povo é, Paulo, é muito difícil. Você já viu esses caras, esses meio assim, que viajam na filosofia barata? É tão difícil entender Deus, as coisas tão complexas. Gente, se o evangelho fosse um negócio para ser difícil, cego não podia, surdo não podia. Se fosse cego e surdo não quer ser salvo. Deus criou um negócio que pode ser passado de tal forma que o analfabeto se salva. Até o cara que não lê a Bíblia, não sabe ler a Bíblia, você vai falar olha, a salvação é isso, o evangelho, e o cara vai se converter. Por quê? Porque o Paulo está dizendo, não é isso, não está distante, já foi revelado a nós, já foi dito para nós. Mas se confessarmos, e o que é a confissão? A confissão é essa, tua boca, confessar Jesus como Senhor. Em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos serás salvo. Claro que tem um contexto histórico. Do contexto do cara que naquela época se confessasse Jesus como Senhor, o Império Romano passava a espada no pescoço dele. Então assim, imagina, o cara tá indo morrer,
Aí alguém chega pra ele e fala, cara, se você confessar, você vai ser salvo. Ele vai morrer. Aí ele confessa, ele morre, ele é salvo. Então, porque aquela confissão é imediata. Porque a gente fica buscando essas coisas de... Vem cá, quem quer confessar hoje o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? O cara confessa hoje, amanhã tá fazendo besteira. Por quê? Aquela confissão ali não é a confissão de Paulo. A confissão de Paulo é uma confissão num período de perseguição, uma confissão onde o cara... Ele confessa e ele morre. Claro, imagine, querido. Você tá com uma espada no pescoço. Ó, vai confessar o nome do Senhor Jesus? Senhor Jesus, ele é o Senhor. Aí, salvo. Por quê? Era um momento onde você confessava para morrer. Então, quem em sã consciência iria confessar o nome do Senhor Jesus para morrer? Só alguém que crê que a justiça do Senhor Jesus o ressuscitaria dos mortos. Por isso que está a ressurreição do morto aqui. Eu creio e confesso porque eu sei que ressuscitarei. Ninguém que morre por Jesus o permite morrer se não crê que de fato vai ter uma compensação. E eu não quero parecer interesseiro com isso, mas eu quero dizer o seguinte... Cara, o cara que ia ser morto por Jesus, ele cria que Jesus o ressuscitaria. Por isso que Paulo fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu perguntei a uma menina hoje, e eu falei para ela assim, eu estou perturbando ela. Qual é o sentido da vida, querida? Falo com ela. Ela, professor, não tem sentido. Minha mãe falou que o sentido da vida é não depender de homem. E, pô, sua mãe chutou longe, assim, mas por que não depender de homem é o sentido da vida? Sua mãe é uma pessoa que tem problema com homem? Com Feminagem. Hã? É o quê? Feminagem. Feminagem. Marcos vem com uns contextos de fala. Marcos, chegou pra mim e me mandou uma mensagem, Marcos. André, porque aquela palestra que tu deu trouxe uma clara evidência. Gente, na hora eu me senti num centro espírita, né? E as evidências vinham... Clara evidência, Marcos! Gente, aí eu converso com o Marcos, parece que eu joguei um texto no Google traduziu. Aí ele botou só a palavra difícil. Marcos, é claro e evidente que você está aqui. Amém, amém. E ele tá falando gíria agora, hein? Falou tipo assim. Aí sentiu o pelo dele todo arrepiado. Tipo assim, aí se arrepiou. Fala tipo assim, Marcos. Tipo assim. Que? Grava e vamos botar de toque no celular, cara. Então faz um funk, alguma coisa. Tipo assim, tipo assim. Só me amando, né, pra aturar, né? Te amo. Amém. Isso é bonito. Mas aí, pensa no contexto. Gente, a EBF esse ano foi uma benção. 25 crianças salvas. Como é que você sabe? Só porque ela levantou a mão? André, Porque desde quando levantou... É a coisa mais tipo, porque todos os 3 dias da EBF falam para as crianças, se você acredita nisso que foi falado, vai lá na frente. E as mesmas crianças vão lá na frente. E vão porque o amiguinho tá indo, tipo assim. Qual a diferença de perguntar isso e perguntar, você crê que a lua tá no céu à noite? Creio. Salvo pelo Deus Lua. Porque não tem... É mais ou menos assim. Um conjunto de palavras vai me salvar. Deus indígena. Sabe? Um conjunto de falas assim. Eu creio que Jesus é o Senhor. Sou salvo? Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um cara que sim vai estar em iminente morte, ele confessa, ele morre, então para confessar ele tem que realmente crer naquilo de uma forma inteira. A palavra crer em grego significa entrega total. Então não é crença na existência. Você está entendendo? Não é um crer que evidencia a existência de algo. É um crer que se entrega para o algo. A nossa crença, nem posso usar essa palavra porque geralmente ela é usada pejorativamente em seitas ou fragmentos de religiosidade. Ou então mas interpretações de ateu. Não diria uma crença, mas a nossa fé racional, logical em grego, a fé lógica que Paulo fala em Romanos 12, que é artigo daqui a 2 semanas, a nossa fé lógica, ela é uma fé histórica. Eu creio que um homem morreu e voltou do túmulo. E eu não creio em um mito. Eu não creio em Zeus. Eu não creio em Mitra. Eu creio que um homem que viveu num tempo histórico real, um homem real, um homem que afetou sua sociedade, sua comunidade, pregava acerca de céu, inferno e do juízo vindouro, e que esse homem foi morto numa cruz romana, por volta de 30 e 33. E ele foi morto. Pegaram ele e colocaram ele numa espécie de gruta, numa caverninha de tumba. Ele retorna à vida.
Eu creio nisso. E isso me faz crer que eu também retornarei. E é por isso, pela salvação de Jesus Cristo, que estamos pregando aqui. Porque se Jesus não ressuscitou, não deveríamos estar aqui. A gente devia estar fazendo qualquer coisa. Netflix, por exemplo. A gente devia estar dormindo lá, pegando edredom, se enrolando e falando assim, edredom e Netflix, que amanhã morreremos. Se não tem sentido, tá aqui, pregando, podia estar com minhas filhas. Minhas filhas estão em casa, eu tô com saudade delas, podia estar lá agora. Né? Mas eu creio de fato que quando eu tô falando essas coisas, tem gente assim, queimando aqui dentro. Cara, eu preciso mudar. Cara, eu quero ir pro céu que esse cara tá falando. Porque o Espírito Santo tá agindo. Eu creio que há um Deus e que ele tá agindo na gente aqui agora. E isso faz com que a gente continue. O Espírito de Deus agindo na raça humana. E precisamos ter consciência de que não é a palavra do pregador que salva. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a dele. Por isso que muita gente que se aglutina em igrejas, de fato não é salva. Porque foi atrás de um aspecto de religiosidade que podia ter encontrado no budismo, podia ter encontrado em qualquer fé. Mas eu desafio você, eu sou historiador, desafio você a observar todas as religiões. E todas elas falam de fazer algo para ser salvo. Eu desafio você. Todas! A não ser aquelas, talvez aquelas mais xamanistas, mas mesmo essas também têm aspectos ligados a isso. Ou panteísmo, alguma coisa tipo de cristal, mas também tem que botar o cristal lá. Né? Então, gnomo, eu não sei o que você pensa, né? Você gosta de gnomo? Gosta? Tem gnomo em casa? Não? Você tem. O Igor tem um gnomo. Então, assim, já fez alguma petição ao gnomo? O Igor já fez todas as religiões. Ô, Gabriel, o Igor já foi de todas as religiões. Ele falou com a minha esposa, falou que foi tudo, né? Tentei. Tentou. E aí, como é que era quando tu procurava essas coisas? Ah, cara, eu tentei, tava procurando. Tu foi em quê? Não, assim, eu li a respeito do budismo, mas só que não. Chegou ao Nirvana? Não. Então não avançou, né, cara? Não sei, pô. Tinha muitas paradas. Também tava olhando muito a respeito do hinduísmo, só que é meio que uma criança... Assim, eu não tinha ninguém pra compartilhar, entendeu? Essa é uma parada muito... Senão ainda tava até, né, hoje. Hã? Não entendi. Tava até hoje. Usou droga também? Ia. Pesada? Pesada? Mas ela não tem que perguntar. Ah, então ele já respondeu. Porque existem muitas religiões que acessam pelo uso da droga. Eu não estou mentindo, existe um monte. Tem religião que, por exemplo, tem iniciação em LSD. Os caras vê tudo. Vê a mão transparente, fica girando e tal. Os Beatles quase se jogaram do andar lá de um prédio onde eles gravavam um CD porque tava tudo doido de LSD. As nossas crenças são sempre erradicadas em coisas que podemos fazer para serem salvos. A única que é diferente disso é o Evangelho de Jesus, onde eu não posso fazer... André, como é que eu fico? Se eu ficar aqui parado agora, Deus me salva? Pode. E se eu não fizer mais nada na vida depois disso? Salvo. Mas eu duvido que um salvo não vai fazer mais nada da vida. Mas eu duvido que você encontre uma fé que vai te dizer: como posso ser salvo? Nada pode ser feito. O cara vai embora. Pensa comigo. Se eu bato na porta de uma igreja, como eu posso fazer para ser salvo? Não tem nada para ser feito. Nada. E se eu vir aqui direto? Nada. Irmãos, isso é mais significativo do que parece, porque isso tira um peso das nossas costas. Se eu deixar de pregar a vida inteira, eu ainda sou salvo. Só que um salvo não deixa de pregar a vida inteira. Uma consequência. É como se fosse assim, não tem como eu tomar um medicamento e não ter as reações desse medicamento. Quando eu bebo do Evangelho, as reações são inevitáveis. Portanto, assim, o salvo vai pregar, o salvo vai evangelizar, o salvo vai orar, o salvo vai, porque o que está nele já não é mais aquilo que vivia. Portanto, irmãos, se você creu com o coração, de fato, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, se você confessou com a sua boca, isso deve ter gerado uma mudança absurda em você. Senão você não é salvo. Uma vez, não sei quem veio aqui, o Igor, né? Parece que uma pessoa duvidou. Igor, tu lembra que a pessoa que veio aqui, aí foi pra igreja que tu era, aí não teve um negócio assim, aí duvidou da salvação, foi punida por isso, né? Não foi isso? Como é que foi? Nossa. Só fala o nome de igreja não, só fala o que aconteceu. Não, então, ela veio na Dominical e ela viveu a vida dela normal, só que aí, ao ouvir a palavra, ela duvidou da salvação.
tipo, pra todo mundo que eu contei isso, inclusive pra Daíon, mas tipo assim, a primeira indagação que a pessoa tem, tipo, pô, glória a Deus que ela duvidou da salvação, sabe? Então quer dizer que algo tá acontecendo, só que aí não pode, porque é obra do diabo se duvidar da tua salvação. Entre aspas, claro. Duvidar, diga-se de passagem, porque olhando para aquilo que é salvação e olhando para a vida da pessoa, ela fala, cara, se ser salvo é assim, é isso aí. Se ser salvo é assim, eu não sou. Ela fez uma simples comparação. Olhou a vida dos homens e mulheres de Deus e falou, cara, eu não sou salvo. E foi punida lá, tipo, rechaçada. Ninguém mais vem. Fala aí. Tu é salvo? Não precisa falar não. O pessoal que vai ver aí depois. Deixa eu perguntar. Porque se tá escrito aqui na Bíblia que a gente vai ser salvo, que a gente é salvo através da fé, então por que mesmo assim o catolicismo antigo acreditava que, com base nos pensamentos de Tomás de Aquino, a gente seria salvo através das nossas ações, das boas ações, e também pela fé? Tomás de Aquino e Alberto Magnus, eles tinham um pensamento interessante na escolástica. Eles eram muito racionais, se você ler Aquino vai gostar, não é ruim. Não sei quem aqui já leu Tomás de Aquino, é interessante. Mas o Tomás de Aquino, como qualquer católico, cria na tradição. E a tradição, a Bíblia de Jerônimo, século VII, traduziu, meu Deus do céu, não sei se foi angústia, uma palavra, ela traduziu uma palavra erradamente, como penitência. Olha que interessante, a palavra, eu não sei se ela era tristeza de coração, alguma coisa, sabe quando a gente fica triste, a gente se converte, a gente fica triste com a vida que viveu. Então, o Jerônimo, que foi um tradutor da Bíblia, ele traduziu uma palavra erroneamente como penitência, que naquele contexto tinha a aplicação de eu me tocar, me ferir, me martirizar, pagar alguma coisa para fazer. Você está entendendo? E desde essa tradução da Bíblia de Jerônimo, essa tradução não foi abolida. Então, quando chega em Tomás de Aquino, né, século XIII, XIV, quando chega em Tomás de Aquino, ainda é essa mentalidade. Eu pago uma penitência. Já viu gente subindo escadaria? Subindo escadaria de joelho para pagar uma penitência. Porque essa palavra mudou muita coisa. Então, assim, por isso que a gente tem que pegar Bíblias que tem uma tradução correta, digna. Não é que a Vulgata de São Jerônimo é ruim, mas essa palavra ela fez muita diferença para a Igreja Católica. Aí, aliado a isso, o peso da tradição, que é a tradição da Igreja Católica de colocar aquilo, os escritos papais e a Bíblia no mesmo patamar. Então, os escritos papais, eles não podem ser no mesmo patamar que a Bíblia, senão eles acabam sendo uma outra Bíblia. É como se fosse uma Bíblia conspirando contra outra Bíblia. E não é, o Papa é falho. Não, o Papa, como eu e você, é um homem falho. Não pode ser, ali não pode ser considerado um escrito inspirado. Né? Então, infelizmente, juntando a tradição, juntando com essa tradução e essa palavra errada de São Jerônimo, acabou gerando uma consciência, nesse período do catolicismo, de obras aliado à fé salvífica. Mas então por que eles não consideraram apenas o fato de que o sacrifício de Jesus já é o necessário? Eles consideraram que é necessário, mas como disse para você, devido a essa tradução e devido ao peso da tradição dos escritos papais, acabou havendo um entranhando no outro, vamos dizer assim. Aqui tem um católico, o Cleuber ali, sabe do que eu estou falando. A gente sempre conversou sobre isso, né, Cleuber? E existem católicos que entendem que só por Cristo a salvação se consolida. E tem católicos que ainda não entendem. Mas eu posso te escandalizar? 80% dos evangélicos não entendem a salvação por graça. Não entende. Se falar assim, você tem dado dízimo? Não. Cuida da tua vida, irmão. Tá, vigia. Peraí, como é que dízimo vai salvar alguém, velho? Mas quantas vezes a gente ouviu coisas assim, absurdas sobre dar dízimo? E claro, todo mundo que está numa igreja tem que colaborar com ela, mas o que eu quero dizer é que também no meio evangélico, eu não quero nem dizer protestante, porque essa palavra me remete muito mais a 300 anos atrás do que a hoje. No meio evangélico existe muita indulgência. Existe muita venda de perdão de pecado. Existe muito... eu coloco a mão na sua cabeça e você é abençoado, tá? Porque você está dando algo, porque você está sempre na igreja, então você vai receber a unção dobrada. Né? Aí tem as águas de Naamã, tem não sei o que de Manassés que inventaram um dia desse. Eu falei, Manassés, será que é aquele rei impiedoso? Sei lá. Deve ser o filho de José. Hã? Deve ser Efraim e Manassés, né? É verdade.
Dani, eu tomei todo o tempo. Dani, você vai falar até o final agora. Não. Então, né? Gente, eu esqueço muito rápido. Que isso, hein? Isso é sono, hein? É sono. Olha só, ele não quis falar do negócio de droga. Aí tu não vai falar do passado também? Lembrei. Eu tenho que falar antes que eu esqueça. Você deu o exemplo, né, sobre a questão da salvação e a gente, mesmo que nós não façamos nada, ficássemos parados e, enfim, isso tira um peso das nossas costas, mas existe um paralelo nisso aí, que é o seguinte: existem duas reações com relação a isso. Ou o total desespero que é eminente do ser humano, é um desespero de como assim? Eu não fazendo nada. É desesperador pro ser humano. O ser humano busca de alguma forma fazer alguma coisa pra merecer alguma coisa, porque o ser humano é meritocrata. É isso, falei certo, né? Certinho. Porque o ser humano é extremamente meritocrata. Então, ele quer de alguma forma ter uma glória que não cabe a ele. Verdade. Então a gente traça esse paralelo. Ou a gente se livra de um jugo, ou a gente vai para outro lado de se desesperar, que era o que o povo judeu estava fazendo, querendo ressuscitar uma lei para eles fazerem pelo menos alguma coisa. Peraí, não, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer, sabe? Num certo gênero. Não, peraí, tem que ter, não é assim. E os gentios, eles conseguiam conviver melhor com isso porque eles já não conheciam mesmo, sabe? Mas de certa forma eles se gabavam de ser livres, então isso também é complicado. Mas no caso dos judeus, que é o que a gente está falando ainda, é desesperador para qualquer ser humano e que não conhece de verdade a graça de Deus e a Bíblia e tudo mais que envolve isso. É desesperador que a gente quer achar alguma forma de meritocracia. E sendo que todo mérito foi dado para Cristo a partir do momento que ele ressuscitou, enfim, a glória é dele, não é nossa. Quer ver uma coisa, vó? Vou desacralizar duas coisas, mas para um bem possível, tá? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus não coloca, Jesus Cristo não coloca ali o batizado e salvo, porque tem gente que não foi batizado e foi salvo. O ladrão da cruz é um bom exemplo. Então, assim, o batismo ele é um símbolo verdadeiro e genuíno daqueles que se salvam, são batizados. Por quê? Uma demonstração. Agora eu vou mais além. A ceia do Senhor, façam isso em memória de mim, não é façam isso para ser salvo. Então, se a gente pegar os dois únicos sacramentos, assim ditos, sacramentos do cristianismo, que são o batismo e a ceia, nem eles são salvíficos. Alguém pode nunca receber uma ceia na vida, pode nunca ter sido batizado na vida por falta de oportunidade, por algum motivo, e ser salvo. Significa assim, até aquilo que nos resta, vamos ministrar, que nem eu vi um cara falando assim, onde tem uma igreja? Falou muito bem, inclusive foi o Dr. Augusto Nicodemo, o reverendo Augusto Nicodemo. Como é que o senhor vê uma igreja? Em igreja eu vejo o seguinte, onde está se pregando a palavra de Deus genuinamente e onde se ordenam os sacramentos de forma correta. Ali é uma igreja. Ponto. Achei ótima a resposta. Mas se te perguntasse pro Augusto Nicodemos a mesma coisa, assim, e com relação a ser salvo? Bom, com relação a ser salvo, não é necessário ser feito nada. Nem a ceia, nem o batismo. Caramba, pra mim é grandioso. Imagina assim, se meu pai chegasse assim, André, você quer ser meu filho? Sim, pai. Faça isso. E eu não consigo. Se eu não conseguir fazer aquilo, eu deixo de ser filho do meu pai. Se Deus é pai, só tem um jeito. Não dá para fazer algo. Ele é pai. E ponto. É pai se eu fizer isso, é pai se eu fizer aquilo. Agora, ele é pai daqueles que foram salvos. Porque o outro grande engano é achar que Deus é pai de todo mundo. Não, Deus é pai daqueles que nasceram em Jesus Cristo novamente, que nasceram de novo. Nós somos criaturas de Deus, Deus nos ama, sim, ama ímpios, sim, mas não salvos não são filhos. Filhos são aqueles que são herdeiros junto com Jesus Cristo. Esses são filhos. A gente está no verso sei lá quanto. A gente está no 9. O 11 também já foi dito. Não, o 11. É o 11. Ó. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Vamos ler juntos?
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, essa invocação eu acho ela muito interessante. Quando a gente fala invocar, ou seja, não é orar, não é, mas a invocação é como se fosse uma espécie de demonstração verbal, atitudinal, ritual. Ou seja, você, sua vida e o seu andar, seu caminhar, seu pensar invocam a Deus. É como se fosse a sua vida em devoção a Deus, seria uma evocação andante de Deus, da sua presença. Quando nós estamos aqui, nós estamos invocando a Deus. Invocar é orar, mas não só. Invocar é presenciar, é encarnar o verbo, vamos dizer assim. Acho que eu gostaria dessa palavra, tabernacular, como está em João. Encarnar o verbo, é ser o Cristo, é andar como o Cristo, é invocar a Deus e sê-lo. Não Deus, mas como seu filho. Então, quando nós entendemos isso, a vida não é mais assim, eu queria tanto que meu tio fosse salvo. Sim, mas a salvação não é o fim último. A salvação é um instrumento de Deus para que as demais coisas aconteçam. É como se fosse assim, a caneta é um instrumento, e com a caneta eu escrevo uma história, certo? A história de Deus só pode ser escrita com a caneta da salvação. A salvação não é o fim, mas ela é o meio com o qual Deus nos transforma e nos capacita a entender as demais coisas. Obrigado. Muito gentil da sua parte. Amorosa. Né? Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar, Pedro? Cadê o Arthur pra fazer o... Cadê? Não tem um perguntador. Vamos lá. Então, 10-14. Bonito esse 10-14. Oi. Seria relevante, já que abriu, né? Seria relevante. Não, assim, não é a palavra não seria relevante, mas, assim, no caso, o batismo que tu falou. Vamos supor, a pessoa foi batizada de um jeito, só que o outro foi batizado do outro. Isso seria relevante? Não é essa palavra, mas é a única que veio aqui na hora, e já que eu falei. Olha, e aí você me critica por perguntar aquilo que eu perguntei. Eu não critiquei. Como é que pode? Duas coisas são relevantes. Primeiro, uma foto do Israel naquela pose. Memória de uma geisha. Memória de uma geisha. Eu acho que pra começar, essa foto tem que ficar marcada. É um servo, tá diaconando ali. É o diácono. Olha lá. Isso aí. E segundo, você fala de aspersão, você fala de imersão, você fala disso? É disso que você fala? A palavra baptisme, em grego, vai dizer realmente imersão. De alguém que é completamente colocado dentro para depois completamente voltar. Mas a palavra de Deus, quando fala de batismo, ela não traça limites quanto a se jogou uma jarra d'água ou se deitou num rio. Não fala. Então seria assim, um acréscimo biblístico inferir que um batismo por aspersão não é batismo. Seria ir além do que a Bíblia propõe. Teria que suceder o arrependimento. O batismo, sim, ele é após arrependimento. Ninguém pode ser batizado se não se arrependeu, não faz nem sentido. O batismo é uma tradução, uma evidência de salvação. Ele não é a salvação. Eu sou contra o pé do batismo de criança, particularmente. Eu não vejo fundamentação bíblica. Alguns cristãos protestantes batizam crianças, né? Tem aqui a batizada criança. Que... Não, mas no caso dela, foi tipo com 5 dias, não foi? Foi com Eles foram com 2 ou 3 meses. Nossa, foi uma coisa assim. Mas a fala dos irmãos que batizam crianças é de que é semelhante à circuncisão, era para o povo judeu, é uma aliança familiar, entendeu? Eu discordo, mas eu não acredito aqui que a gente esteja falando de batismo enquanto salvação. Isso aqui já foi descartado, né? Então eu não desconfiguro sua salvação, né? Tem o quê? 1 mês e meio que eu vi algumas mudanças, né? Poucas, mas... Acho que quer falar alguma coisa? Não? Tá só sem jeito, né? Qual a sua interpretação em relação ao dito de Jesus?
porque a elas pertence o reino de Deus. Qual a sua interpretação? A criança recebe a instrução e a recebe com peso de atenção maior. A criança ela tem mais simplicidade, ela tem menos desconfiança em receber palavras de adultos. Ainda mais a criança naquele tempo de Jesus, né? De hoje ainda ela é mais calcada no interessismo. Mas mesmo com o pecado original de cada criança, Jesus está querendo mostrar... Você deve lembrar da cena, porque as crianças querem ir até Jesus, elas têm curiosidade. Não podemos descartar o contexto, elas estão curiosas, elas querem, e os discípulos as impedem. E aí Jesus remete a o quê? Não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Esse atirar, você não pode pegar essa palavra, eu tenho certeza que você não fez isso, você está buscando uma conciliação. Mas a gente não pode pegar o dos tais é o reino de Deus e criar uma teologia ali. A verdade é, o que elas estavam tentando fazer? Elas estavam tentando se jogar em Jesus, elas tinham curiosidade, elas tinham, caramba, é o Jesus, eu vou lá ouvir, eu vou abraçar ele. Uma simplicidade de aproximação que nós, como adultos ou mais velhos, a gente fica desconfiado. Portanto, assim, vou dar a voz para o Biel, quando a gente fala sobre esse texto, tem esse contexto da criança estar se lançando, ela é impedida, Jesus fala, não impede, e aí ele fala que é do reino. Mas é do reino porque o contexto todo ali diz alguma coisa, como a gente está falando. Biel, fala. É legal lembrar também daquela questão da consciência. Eu, pelo menos, quando se fala dentro desse assunto, eu sempre lembro. Aquela questão de que como é que você pode condenar alguém por pecados que ela não tem consciência de estar fazendo? Gente que tem síndrome de Down, alguma doença mental, ou até mesmo crianças. Eu acho muito legal quando entra nesse assunto, pega esses teólogos todos aí, né, que a gente está sempre discutindo sobre isso, e quando vai falar de arrependimento para criança, realmente ela não tem do que se arrepender. Entra até como é que se diz? Confissão não. Regra não. Normas de igreja? Como é que se diz? Eu esqueci o nome. Doutrina de algumas igrejas, né? Essa questão de que o reino dos céus é das crianças exatamente porque por elas não terem consciência de certo e errado, não tem como elas fazerem uma escolha em relação a isso. E apesar do pecado original, elas não podem ser acusadas de pecado